Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Graça e paz, irmãos, amém? Deus tem sido fiel em toda a sua palavra. A Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus Cristo é a fé revelada para nós. Então, quando a Bíblia diz que você tem que ter fé, e você tem que ter fé em Jesus, porque Ele é a fé revelada, pregada através dos profetas e pela revelação do Espírito Santo. E o Verbo se tornou carne. Nós temos a nossa fé. A proposta nessa manhã é falar de fé. Deus tem feito o impossível. Uma das maiores riquezas que qualquer pessoa pode ter é manter a sua fé firmada. Haja o que houver, venha o que vier, aquele que prometeu é fiel, é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos e pensamos. Porque, irmãos, nossa fé enfrenta crise, a nossa fé enfrenta obstáculos, a nossa fé vence o mundo, diz a palavra. E é essa fé que nós pregamos nessa consagração. Essa consagração é uma bênção, amém? Diga com a sua boca: essa consagração é uma bênção. Mais forte: essa consagração. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Eterno. Glória a Deus. O Senhor fala, o Senhor nos ajuda. É uma bênção. Logo pela manhã temos esse momento. É o momento de expormos a nossa vida diante daquele que pode fazer infinitamente mais. Ele faz e fará. Que essa manhã você possa abrir seu coração. Eu quero ler 2 textos da palavra do Eterno e depois nós vamos analisar versículos por versículos. Mas no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1, e depois vamos ler o verso 6. Hebreus, capítulo 11, verso 1 e verso 6. Glória a Jesus. Graças a Deus por essa oportunidade. Graças a Deus por sua vida, pela vida de todos que estão aqui e das pessoas que nos ouvem através da web rádio. A palavra diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Versículo de número 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você pode se assentar. Graças ao Eterno. Graças a Deus. O mundo precisa da verdadeira revelação do Espírito Santo. Se há uma coisa que vai mover as coisas nessa vida, se chama o poder do Espírito Santo. Tudo acontece quando nós trazemos à existência as coisas do Espírito Santo. E a palavra a nós nessa manhã é que Ele pode fazer o impossível. Ele pode realizar todas as coisas. Deus não é limitado. Deus não tem nenhuma ação impeditiva que possa manietá-lo, que possa deixar completamente sem força de realizar o seu querer. Deus pode mover todas as coisas. E Deus está movendo agora todas as coisas ao seu favor, amém? Porque Deus não tem que explicar,
Deus não tem que definir nada para nós não temos que saber de nada, Deus não tem que provar, Deus não tem que trazer exame de comprovação para o nosso raciocínio. Deus só quer que você saiba que Ele pode, e você tem que crer. A nossa fé, ela está em Jesus Cristo. A nossa fé, ela está na palavra do Eterno. Não podemos ser uma igreja que viva por tudo que vê, pela vista. Não podemos ser uma igreja que precisamos ter comprovação das vistas. Isso tem acarretado muitas pessoas em impedimentos de tocarem no impossível de Deus. O impossível de Deus está em você crer, em você crer, em você crer. O que acontece? Nós estamos trazendo a fé numa experiência de vida comum, de vida circunstancial. Queremos que as coisas deem certo para dizer, olha só, está dando certo porque eu estou vivendo na fé. Ao contrário, a fé, ela vai na contramão de todas as coisas. Não precisa dar certo todas as coisas para você ter certeza que está vivendo na fé. A fé se contrapõe. A fé não traz comprovação metodológica, científica ou lógica. A fé, ela invade a sua vida, ela enche o seu coração de esperança, a fé enche a tua alma de paz, a fé te conduz pela palavra do Eterno. A fé nos satisfaz em Deus. Quando você está na casa do Deus Todo-Poderoso, você então está realizando seu culto pela fé. É pela fé. Não pelo estado de circunstância, não porque está tudo sereno, tudo tranquilo, porque você adora e você crê que Ele existe, que Ele é galardoador, que Ele pode fazer todas as coisas. Deus não mudou, irmãos. Deus não mudou. A palavra nos diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Nós esperamos, ela nasce dentro da nossa consciência, ela vem junto com a palavra de promessa. A fé vem junto com a nossa confiança em Deus. Até para você ser salvo, você precisa ter fé. Deus quer te salvar? Quer te salvar. Mas Ele quer que você creia na sua obra. Ele quer que você tenha consciência do projeto de salvação que Ele fez para a sua vida. Ele quer que você tome posse, traga a existência, traga para dentro da sua alma, para dentro da sua vida interior. A fé não cria dúvida. Aquele que serve a Deus, ele não vive pelas coisas que os olhos veem. Nós vivemos pela palavra, nós vivemos porque Ele existe, nós vivemos porque Ele pode fazer tanto querer quanto operar, e não tem diabo, não tem homem, não tem nada, não tem encrenca, não tem qualquer luta que possa impedir. A fé, ela desbloqueia essas coisas que a alma cria. Por isso a palavra nos revela que Jesus é a fé que foi revelada pela promessa da boca dos profetas, da boca daqueles que anunciaram a vinda do Messias. Jesus é a fé revelada, encarnada, vivida, que andou, que esteve com as pessoas. Ele era a prova de tudo aquilo que Deus havia prometido. A revelação de Deus. E dos finais, Deus se revelou por meio do seu Filho Jesus Cristo. A fé nos responsabiliza, irmãos. A fé, ela dá testemunho. É isso que a Bíblia diz. Que aqueles que viveram pela fé, o versículo 2 do capítulo 11 de Hebreus diz: Porque
Por ela, os antigos alcançaram testemunho. Porque quando as pessoas falam de fé, acham que a fé é simplesmente uma coisa subjetiva, uma coisa invisível, uma coisa que não consegue ser apalpada. Não, a fé, ela pode ser subjetiva, porque você tem que crer sem ver, mas a fé, ela se materializa quando você começa a entender que você agora é o instrumento do testemunho vivo da palavra. Você dá testemunho da fé, eu dou testemunho da fé. Nós não falamos para as pessoas como você está, aí você diz assim: eu estou vivendo pela fé. O que é isso? É você materializar a fé com o seu testemunho, com a sua vida, com o seu falar, com o seu andar. Uma fé responsável, uma fé que conhece o que Deus fala, que conhece a voz do Eterno, uma fé que tem relação com tudo que a palavra diz que é puro e agradável, que é santo. Uma fé que não se mistura com nada que possa comprometê-la. Uma fé que nos separa. Nós somos povo de Deus, exclusivo de Deus. Essa fé, ela nos deixa completamente norteado pela palavra de Deus. Não é uma fé sem esteio, não é uma fé sem base, é uma fé que tem base, que fala de Deus, que fala de Jesus Cristo, que enviou o Espírito Santo. É uma fé que fala que Ele é provisão, que Ele está presente, que Ele nunca nos deixa, que Ele conhece as nossas lutas, que Ele vai à nossa frente, que Ele vai à nossa retaguarda, que vai dos nossos lados, vai por cima. É uma fé que diz: eu sou o seu pastor e nada te faltará. É uma fé que nos responsabiliza a vivermos em santidade, a vivermos realmente dependentes dessa realização. É disso que o escritor de Hebreus fala: nós esperamos pelo que não vimos. Nós não estamos vendo, mas estamos esperando e crendo que vai acontecer, porque está escrito. Amém? Está escrito. A igreja do Deus vivo, ela vive pela fé, pelo poder do Espírito Santo. Você não prega sobre o Espírito Santo? A fé te faz viver todos os dias renovado pelo Espírito Santo. Viver o impossível de Deus é viver pela fé. Viver o impossível de Deus é depender do Espírito Santo. O Espírito Santo é a maior força que existe nessa terra. Jesus mesmo falou: ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Glória a Deus. Esse poder, nós não vencemos por causa da instrução, nós não vencemos por causa de diplomas, nós não vencemos por causa de dinheiro, nós não vencemos por causa do emprego. Nós vencemos porque temos o Espírito Santo. Você não pode se esquecer disso. Você não pode se esquecer que todo mundo pode te abandonar, pode dar as costas, pode te trair, mas o Espírito Santo sempre estará com você, sempre estará comigo. Nós não temos que botar culpa em ninguém. Sabe por quê, irmãos? Quem é o abençoador é o Espírito Santo. Amém? O teu abençoador, o meu abençoador é o Espírito Santo. E pela fé, Ele já está abençoando, Ele está operando, Ele está agindo nessa hora. Amém? Você pode aplaudir o Senhor?
Às vezes, o diabo usa a boca das pessoas. E usa mesmo. Nosso problema não é com ninguém. Nosso problema é com o diabo. Existem dois reinos, o reino de Deus e o reino de Satanás. Ou a pessoa está debaixo do reino de Deus, ou ela está debaixo do reino de Satanás. A nossa fé em Jesus Cristo traz a operação, traz a consciência das coisas do reino de Deus. Então, nós não temos nada contra ninguém, mas nós temos contra o diabo e suas hostes. E o inimigo pode usar quem ele quiser quando essas pessoas não têm aliança com o Espírito Santo. Eu não estou falando de usar essas pessoas como se estivesse recebendo demônios, porque as pessoas pensam que só o manifestar dos demônios que a pessoa está sendo usada. Nada. A pessoa pode estar sendo usada sem ter manifestação. Só o fato da pessoa fazer a vontade do diabo, a vontade do mundo, já está sendo usado pelo diabo. Por isso que Jesus falou para Pedro, eu orei, porque Satanás estava cirandando no seu coração. E Pedro não entendeu, porque Pedro queria que Jesus fosse para Jerusalém, ou Jesus estava indo para Jerusalém, e Pedro estava tentando impedi-lo de ir. Aquela coisa de impedir Jesus de ir para Jerusalém, já era vontade do inimigo, não o plano de Deus. Eu quero que você entenda que pela fé, você é dirigido pela palavra. E a palavra diz que não vai faltar o pão, não vai faltar o pão, meu irmão. A palavra diz que ele vai ser água e vai arrebentar rios no deserto. Isso vai acontecer pela tua fé. O que nós não podemos jamais esquecer, que ele não falha. Agora, o inimigo pode usar a boca de qualquer pessoa que dê lugar para ele, para atingir a nossa vida, para atingir a nossa casa, para atingir a nossa existência. Pode, mas é aí que eu falo que a nossa fé, ela se materializa com a nossa vida, com o nosso testemunho, com a nossa palavra. Pessoas podem dizer que você não vai conseguir, que você é um derrotado, que você é um destruído. Pessoas podem dizer que nada vai acontecer na sua vida, e você tem que viver pela fé. E às vezes você até toca e percebe, realmente acabou. Não é isso? E a gente já relaciona, bem que aquela pessoa falou, é isso que a pessoa faz, bem que aquela pessoa falou. Aí você vê que realmente está destruído, está faltando isso, está com problema aqui, problema ali. Mas a Bíblia diz que você não vive pelo que você vê. Nós esperamos o que não vemos. Isso não abala o homem de Deus, nem a mulher de Deus. Isso não abala a fé daquele que guarda o testemunho vivo de Jesus, amém? Nós estamos firmes, nós não queremos usar a nossa boca para proferir algo que é contra a palavra de Deus, que é contra a palavra de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39, diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Versículo 39 de Hebreus 10. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Não adianta, nós não vamos recuar. A nossa fé está nele, vamos marchar. E o Senhor vai cumprir a sua palavra. Eu quero que você me acompanhe. Agora eu preciso que você abra também em 2 Coríntios, capítulo de número 5, o verso
é o de número 7. 2 Coríntios, capítulo 5, o verso é o de número 7. Porque andamos por fé e não por vista. Andamos por fé. Diga assim: eu ando por fé. Minha vida é toda por fé. Diga com força, irmão: minha vida é toda por fé. Nada vai te abalar. Glória a Deus. Mateus capítulo 17, versículo de número 20. Mateus 17, versículo de número 20. E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será o quê? E nada vos será o quê? Amém? Porque a fé revela Jesus. A fé revela o sobrenatural. A fé não é dependência de homem, não é dependência de máquina, não é dependência de constituição, não é dependência de nenhuma companhia, é dependência do sobrenatural. A Bíblia diz: ó, se você tiver uma fé, ainda que seja pequena, o grão de mostarda é a menor semente de toda hortaliça. Mas vocês já viram um pé de mostarda como se alastra, como cresce? Um grão pequenininho, se você botar na mão, tiver cuidado, ele some. É tão pequenininho, um grãozinho de mostarda. Se você respirar perto dele, você é bem capaz de perdê-lo. A semente se perde. A Bíblia diz: ó, se você tiver uma fé, ainda que seja pequenininha, é o suficiente para você dizer a esse monte: ponha-se para lá, ponha-se para colar, e assim será feito por causa da sua fé. Lucas capítulo 17, o verso é o de número 6. É importante que você leia a palavra de Deus. Lucas 17, o verso é o de número 6. E disse o Senhor: se tivesse fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: desarraiga-te daqui, planta-te no mar, e ela vos obedeceria. A prova que Jesus estava declarando que coisas absurdas, coisas que eram impossíveis, coisas que eram inconcebíveis, mesmo assim, se você tiver fé, essas coisas se submetem à autoridade e o poder da fé. Romanos capítulo de número 10, versículo de número 17. A salvação, ela chega através da fé. De sorte que a fé é pelo ouvir. E o ouvir, quanto mais você se prontifica a ouvir a palavra do Eterno, o Deus Todo-Poderoso, sua experiência vai aumentando a sua fé. O seu louvor não é um louvor da boca para fora, mas é um louvor que mexe com você, mexe com a sua estrutura. A sua adoração não é uma adoração evasiva, porque as pessoas trabalham com a fé com conceito de circunstância. Como é isso, pastor? Olha, se eu estiver bem, o meu louvor é bom. Se eu estiver bem, eu estou na igreja. Se eu estiver bem, eu participo disso. Então, isso é um conceito de fé segundo a circunstância. E a fé não depende de nada em relação aos nossos sentimentos. O que significa isso? Não importa o que eu estiver passando, não vai mexer na minha fé. Porque as pessoas trabalham com a emoção
espiritualizada. Se as pessoas sofrem, se as pessoas têm problema, se as pessoas têm dificuldade, se as pessoas estão sem dinheiro, se as pessoas perderam o emprego, se as pessoas têm enfermidade na casa, pronto, a fé foi embora. Isso é uma fé que vive de acordo com as emoções e circunstâncias da vida. A fé está acima das emoções. A fé não depende das emoções. A fé depende da palavra de... A fé vem pelo ou... Não depende se meu filho estiver mal, a minha fé vai ser abalada. Alguém da minha família ficou doente, a minha fé está inoperante. Ah, se tudo estiver bem, eu estou pulando, glória a Deus, maravilhoso. A fé é a forma como nós nos relacionamos com Deus, que não tem nada a ver com esse mundo. Por isso a palavra do Eterno diz lá em Hebreus 11, versículo 6: sem fé é impossível, porque o único caminho que leva o homem a Deus é a fé. Porque a fé vai produzir esperança, vai produzir santidade, consagração, como nós estamos fazendo aqui. A consagração, qual é o motivo da consagração? O motivo da consagração é para nos reabastecermos. A consagração é para tirarmos as cinzas do altar. Porque os irmãos conhecem a história do altar, né? Todos os dias tinham que tirar as cinzas, porque fogo não acende sobre cinzas. Fogo acende sobre graveto seco, pronto para ser queimado. Quando o altar estava cheio de cinza, os sacerdotes tinham que limpar o altar e colocar graveto novo. É o que nós estamos fazendo aqui, tirando as cinzas velhas, de mágoa, de rancor, de problemas, de lutas, tirando. Senhor, eu quero viver pela fé. Então, troca as cinzas, põe graveto novo, amém? Você pode aplaudir o Eterno? Glória a Deus. Viver o impossível de Deus não tem como, sem fé, sem o Espírito Santo, sem as Escrituras. Porque Deus se revela através dessas coisas. Quando você vai fazer alguma coisa, quando você vai tomar posse de alguma coisa na sua vida, você não pode estar separado da fé, você não pode estar separado do Espírito Santo, você não pode estar separado das Escrituras, porque você é testemunho da fé. Ela te acompanha, está com você, e tudo que você faz através da fé. É pela fé, você ora, você determina, você pede orientação, é pela fé. E a palavra nos leva ainda, o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 20, Gálatas capítulo 20, o capítulo 2, versículo 20, melhor. Carta aos Gálatas, capítulo 2, o verso de número 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive. Você pode ler agora comigo o restante? E a vida... Entenderam? Já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivia na carne, vivo-a na fé de quem? Do Filho de Deus. Agora tudo é diferente. Eu vivo na fé do Filho de Deus.
Existe a fé natural, mas existe a fé salvífica, a fé sobrenatural. Quando você diz que vive em Jesus, você está dizendo: eu vivo na fé salvífica, na fé sobrenatural. O Senhor será o meu Pai, o Senhor será a minha mãe, o Senhor será a minha porta, o Senhor será a minha estrada, o Senhor será a minha força, a minha fortaleza. Ainda que o mundo se transtorne, ainda que os mares mudem de lugar, ainda que todas as coisas se levantem contra mim, eu não me abalarei, porque eu vivo na fé. Aquela vida que eu vivia na minha consciência, nos sentimentos humanos, quando o apóstolo Paulo diz que vivia nas suas emoções na carne, eu agora vivo na fé. Deus não quer que você carregue um peso enorme de conhecimento intelectual se você não vive na fé, se você não acredita. Não adianta ter diploma, ter isso, aquilo, se você não tem fé que revela Jesus Cristo, o Senhor da sua vida. O justo vive da fé. O impossível vai acontecer. E nós estamos aqui, irmãos, sendo renovados, porque precisamos dessa consagração. Na verdade, a igreja, ela foi chamada para ser consagrada todos os dias. Todos os dias. Deus não quer que nós nos misturemos com nada nessa vida. A consagração significa: eu sou propriedade do Deus vivo. E que nessa manhã Deus te abençoe. Abençoe as pessoas que estão nos ouvindo agora nos seus lares. Abençoe, creia nisso. Não fique reclamando, não fique achando que a vida vai ser impedida por causa. Você vai vencer. Você vai vencer. E você vai dar testemunho da sua fé. Você vai contar porque você teve fé. Porque nada nessa vida pode substituir Deus. Ele sempre será o primeiro, sempre será o segundo, sempre será o terceiro. Ele sempre será o melhor das nossas vidas. Somente Ele. Eu quero orar por você, pedir a Deus por sua vida, nessa manhã de consagração. Queremos colocar todos os pedidos, tudo que está aqui nesse altar nas mãos dele. Você pode se colocar de pé, em nome do Eterno. Nós queremos orar. Bendito Deus, consagramos as nossas vidas diante do teu altar. Cria em mim, Senhor, um coração puro e coloca em mim, Senhor, um espírito inabalável. Tenha misericórdia, Senhor, que muitas das vezes as nossas emoções e palavras e coisas vêm tirar, Senhor Deus, a nossa confiança em Ti, a nossa certeza da Tua palavra. Mas queremos pedir nessa manhã: o impossível só Tu podes fazer, o impossível só o Teu Espírito Santo pode fazer. E nós colocamos, Senhor Deus, as nossas vidas em Tuas mãos. Esse projeto de consagração, cada pedido nesse altar, cada documento, Senhor Deus, cada foto, cada necessidade, Senhor Deus, cada coração, Pai, colocamos diante de Ti. Tira, Senhor Deus, todo o pavor, todo o medo. Tira, Senhor Deus, tudo aquilo que está tirando a confiança dessa pessoa, meu Pai. Tudo aquilo que está roubando a saúde dessa pessoa. Tudo que está, Senhor Deus, colocando, Senhor Deus, impedimento. Tira, meu Pai. Que essa pessoa possa receber, Senhor Deus, a Tua palavra, porque a Tua palavra é que produz a fé. Entregamos em Tuas mãos. Entregamos em Tuas mãos. Diga assim: eu recebo a palavra de Deus. E a minha fé foi aumentada nessa manhã. Amém? Glória a Deus.